Bom dia, Rodolfo Araújo falando, professor Rodolfo Araújo falando. Hoje nós vamos fazer uma revisão, nós decidimos fazer um bate-papo, na verdade, monólogo, né? Que só eu que estou falando, mas uma conversa sobre aumento de coroa clínica estética. A gente vai fazer uma revisão do passo a passo, de uma forma geral. A gente vai fazer um relato de caso, também revisando e identificando passo a passo. Essa é uma cirurgia muito procurada em consultórios, muito procurada por alunos de graduação para aprenderem. É uma cirurgia periodontal que tem um resultado imediato para o paciente, deixa o paciente muito satisfeito e não tem grandes dificuldades. O grande segredo dessa cirurgia é o treinamento. Então, quanto mais você faz, mais habilidade você consegue. Nós sabemos que existem diversas técnicas hoje sobre essas cirurgias. Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre das mais antigas até as mais modernas, mas eu selecionei um caso onde há necessidade de um descolamento total de retalho. Por que eu selecionei esse caso? Porque é um caso que demonstra mais dificuldade e que demanda mais habilidade do operador. Nós sabemos que existem casos em que não há necessidade de descolar retalho, pela qualidade, pelo fenótipo da gengiva. Então, uma gengiva densa, grossa, ela faz com que você precise descolar para melhorar a sua estrutura. Mas uma gengiva fina, muitas vezes a gente consegue fazer essa cirurgia apenas removendo tecido mole e remodelando o osso sem retalho, que é a chamada técnica flapless. Então vamos dar uma passada rápida, uma passeada rápida nesse assunto que é um dos favoritos da graduação dentro da periodontia. Antes de mais nada, segundo um autor brasileiro mundialmente famoso chamado Joly, nós temos 3 tipos de sorriso. Nós temos o sorriso baixo, onde quando a pessoa sorri, não aparece sequer papilas interdentais. Normalmente são pessoas que têm lábios mais longos, normalmente são pessoas que têm hipoatividade do músculo levantador do lábio superior. Então, e lábios às vezes mais grossos, como é o caso dessa foto aí. Nós também temos pessoas consideradas com sorriso médio. Nesse caso, apenas papilas interdentais são expostas durante o sorriso. Segundo Joly, esse seria o sorriso mais harmônico. E nós temos pessoas com um sorriso alto. Então, quando a pessoa sorri, ela demonstra aí uma faixa significativa de gengiva e às vezes até de freio labial superior durante seu sorriso. Nos 3 casos não há nenhuma patologia, é uma cirurgia estética, né? Então você percebe que não adianta você achar necessário, você operador achar necessário. É necessário que o paciente se incomode de alguma forma com o sorriso, que ele queira mudar. É muito importante em cirurgias estéticas ou procedimentos estéticos de uma forma geral que você não tente impor a sua vontade ou a sua opinião. Espere que o paciente procure, espere que o paciente se incomode de tentar achar uma solução. Ainda analisando o sorriso, segundo Joly,
Diz ele que para um sorriso harmônico acontecer, a linha do sorriso deve acompanhar a curvatura do lábio inferior. Então notem aí essas duas linhas, né? Nós temos aqui a curvatura do lábio inferior, mais ou menos acompanhando a curvatura da arcada superior. Segundo Joly, esse é um sorriso harmônico ideal. Dentro desse mesmo sorriso, segundo o autor, a posição do plano gengival em relação ao lábio superior seria uma linha aproximadamente reta. Então notem que esse sorriso que nós estamos vendo aí é um sorriso médio, né? Como nós vimos ainda há pouco. Aparece gengiva, aparece papila interdental, mas não há uma exposição significativa de gengiva inserida. Quando nós fazemos essa cirurgia, é importante a gente tentar formatar, caso seja necessário, o que é chamado de triângulo gengival. Então, se vocês observarem a altura máxima do dente central e do dente canino, essa altura máxima a gente chama de zênite, elas estão aproximadamente no mesmo nível, enquanto que a altura ou o zênite do dente lateral está levemente abaixo, formando então, como vocês podem ver, um triângulo gengival. Então, na hora que a gente está operando, é importante, quando possível, a gente tentar manter esse triângulo gengival para dar mais harmonização ao sorriso. Diversos programas de computadores hoje, entre eles o DST, Photoshop, hoje nós temos guias impressas em 3D, elas simulam a quantidade de tecido mole que nós devemos tirar para um determinado tratamento. Muitas vezes até em planejamentos para facetas de porcelana chamadas lentes de contato. E isso ajuda muito o operador da periodontia, porque ele já recebe um molde, um mockup ou até um guia cirúrgico, onde ele já sabe o quanto o colega que vai fazer a parte da prótese quer que ele tire de gengiva. Então o planejamento para essas cirurgias é muito importante. Então você tem que planejar o quanto você quer tirar, você tem que planejar para que você vai fazer essa cirurgia. Vem algum procedimento depois dessa cirurgia, seja ele protético, seja ele um procedimento da dentística, um clareamento, enfim, um tratamento ortodôntico. Dependendo da finalidade do tratamento, você tem um planejamento. Repito que nós temos aí diversos tipos de sorriso gengival. E também repito que depende do gosto do paciente. Se não houver inflamação, gengivite ou alguma patologia que esse sorriso gengival cause, não há necessidade. Se o paciente não se incomoda, o paciente da direita, por exemplo, é um paciente com coroas clínicas curtas. Se não incomoda esse paciente, não opera. Eu mesmo conheço diversos amigos, diversas pessoas que têm um sorriso semelhante a esse. Eu fico ali com a mão coçando para operar, né? Porque nós dentistas olhamos logo para o sorriso, mas não ofereço a cirurgia. A pessoa sabe que eu faço, tem nas redes sociais demonstrações de casos clínicos, mas não incomoda. Então deixa quieto, não mexe. Se você mexer, se você forçar, pode ser até que ele goste menos e que ele não goste, não fique satisfeito com o seu trabalho. As principais causas, segundo a maioria dos autores do sorriso gengival, são crescimento vertical em excesso, lábio superior muito curto. Então, quando você tem um lábio curto, na hora de sorrir, ele sobe mais do que o normal. Hiperatividade
do músculo e do lábio superior, muita força nesse músculo. Erupção passiva alterada, aquela coroa clínica que não erupcionou completamente e ainda está parcialmente exposta, ou o que é mais considerado uma combinação de diversos desses fatores acima. Na maioria dos casos, eu alio as 4 causas juntas, tem um pouquinho de cada coisa. Então, para a gente dar uma revisada, que é o objetivo dessa aula, a gente vai mostrar aqui um caso clínico, depois nós vamos mostrar um relato de caso publicado, onde você vai lembrar das aulas de periodontia 2 e das cirurgias que talvez você já tenha feito na clínica ou tenha assistido em algum estágio. A gente vai dar uma passada rápida nesses passo a passo aí. Temos esse aspecto clínico inicial. Então nós temos aí uma gengiva de fenótipo espesso. Nós temos um pequeno sangramento ali, imaginando que o operador já andou sondando essa área para saber o quanto de gengiva ele pode remover. A sondagem é muito importante, é um passo essencial, porque a sondagem ela vai parar normalmente na junção cemento-esmalte. Então essa sondagem inicial ela mostra até onde você pode tirar. Você não vai tirar tecido além da junção cemento-esmalte, temendo aí uma exposição radicular, uma sensibilidade, a não ser em casos planejados, onde o paciente vai colocar facetas, vai colocar lente de contato e ainda assim muito bem planejado junto com um colega que vai fazer a parte da prótese. Obviamente o paciente já está anestesiado, né? Então depois da sondagem você vai fazer com a mesma sonda pequenas perfurações, chamados pontos sangrantes. Esses pontos sangrantes, como vocês podem ver, eles vão servir de guia para que a gente faça as incisões. Como eu falei, existem outras formas hoje, mais modernas até. Nós temos até test drive ou mockup de impressoras 3D feitas. Mas nesse caso mais clássico, nós vamos mostrar o passo a passo, que é o que foi ensinado para os senhores na graduação. Então, depois dos pontos sangrantes feitos, nós temos aí a primeira incisão, usando uma lâmina 15C, que é a lâmina ideal, e de preferência de uma boa marca, de uma boa qualidade. Numa cirurgia como essa, normalmente, para você ter incisões precisas e exatas, nós usamos 3 a 4 lâminas, porque elas perdem o fio muito rápido. Então você vai fazer um bisel interno, que é exatamente essa inclinação em 45 graus que a figura está mostrando aí. Seguindo os pontos sangrantes, você tem nessa incisão a nova margem gengival delineada. Então você tem aí o aspecto do que nós vamos ter que remover de colarinho ou de gengiva livre e o que ainda vai expor de dente. Vamos descolar, né? Muitas vezes nós não fazemos isso, mas como eu repito, como nós temos um fenótipo de gengiva grosso, você precisa descolar. O que acontece se você não descolar? Se você não descolar e não deixar e não restaurar o espaço biológico, muito provavelmente depois de alguns meses essa gengiva vai crescer novamente e o paciente vai atrás de você ou vai ficar insatisfeito com o seu trabalho. Então nós fazemos o descolamento. Nós temos um instrumento principal aí, que é o descolador de Mote número 24.
antes de remover o colar gengival. Podemos remover esse colar gengival com uma cureta de Grace, com uma cureta universal, com o gengivótomo de Orban, um tecido que já está praticamente solto. Nós vamos nesse momento removê-lo. Aí você vê o detalhe da remoção do colarinho, ou também chamado de colar gengival. Enfim, descolamos, tiramos o colarinho e agora nós vamos medir a distância da junção cemento-esmalte. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, até a crista óssea, até onde começa o osso. Nós sabemos que para que nós restabelecemos o espaço biológico, é importante que essa distância seja de no mínimo 3 milímetros. Então eu tenho que manter ali no mínimo 3 milímetros da junção cemento-esmalte até a crista óssea. Esses 3 milímetros são medidos com a minha própria sonda milimetrada. E a papila interdental, o comprimento da papila interdental está mantido. Então nós não mexemos na altura da papila interdental. Em casos em que acidentalmente ou de forma não correta nós removemos tecido de papila interdental, nós podemos provocar o que a gente chama de black space, que é um espaço que fica aparente entre os dentes, e fica muito feio e muitas vezes não tem jeito de resolver. Novo contorno gengival, reproduzimos para a sutura. Eu sempre sugiro nesse caso a sutura cochoeiro vertical externo. Alguns colegas colocam o nó voltado para vestibular, mas eu vejo que incomoda muito o paciente. Eu prefiro sempre colocar o nó voltado para a palatina, que incomoda menos e fica mais estético, digamos assim. Fio ideal, nylon 5.0. É um fio bem fininho, que não incomoda o paciente e melhor do que o da seda, porque não acumula biofilme. Pós-operatório de um mês, você vê que a cicatrização desse tipo de cirurgia ela é relativamente rápida e as intercorrências, pela nossa experiência, não são grandes. Normalmente não acontece absolutamente nada, o paciente fica muito confortável e a cicatrização, como eu já falei, depois de 14, 21 dias está bem satisfatória. O que pode acontecer em alguns casos é um ponto soltar um pouquinho antes do tempo e haver um sangramento que incomoda o paciente, e aí na pior hipótese ele tem que voltar ao consultório, você anestesia e sutura de novo naquele momento. Mas em pouquíssimas vezes isso aconteceu durante a minha experiência. Um aspecto aí antes e depois. Nós temos aí aqui na foto da direita um novo contorno, mais harmônico, mais expondo mais coroa clínica. E vamos partir então para esse relato de caso. Eu escolhi esse relato de caso por vários motivos, porque primeiro foi um relato de caso que eu, junto com os meus colegas, aí que vocês estão vendo, fizemos, e também é um caso publicado em 2014 na revista Full Dentistry Science. Então nós temos autorização para expor esse caso para vocês online, afinal ele está disponível também na internet. A paciente inclusive é uma das autoras, é a Lorena, que vocês podem ver aí, ok? Então por esse motivo, respeitando as normas éticas, nós podemos usar esse caso clínico com autorização do paciente, até porque você tem acesso a essas fotos na internet de forma tranquila. Eu vou deixar também esse artigo na íntegra anexado nas aulas de vocês, porque ele demonstra um passo a passo mais detalhado daquele que eu vou falar. Então
Então vocês podem e devem ler esse artigo na íntegra e vocês vão ver com mais detalhes tudo que nós fizemos na cirurgia que vem a seguir. Vamos a ela então. Então essa é a paciente, aluna na época, aluna lá da Examais. Essa cirurgia foi feita na Examais, na clínica da Examais, e ela estava insatisfeita com a altura da coroa clínica dos dentes dela, e ela também não gostava do tipo de sorriso que ela tinha, considerado um sorriso alto, onde não só papilas interdentais, mas também um pouco de gengiva inserida e até freio labial superior era demonstrado enquanto sorria. Um aspecto mais próximo, né? Então nós temos aí uma gengiva saudável. É importante a gente operar se a gengiva, se o periodonto estiver saudável. Claro que nós não vamos fazer nenhum tipo de intervenção cirúrgica em um periodonto doente, com gengivite, com sangramento, com supuração ou com qualquer tipo de alteração que possa prejudicar as incisões, as cicatrizações e obviamente o resultado. No caso da Lorena, nós moldamos, vazamos em gesso e nós fabricamos, digamos assim, um test drive, um mock-up. Nós, em enceramento, nós simulamos o novo tamanho dos dentes que a paciente vai ter. E se vocês observarem nessa imagem mais inferior, nós inclusive de lápis está ali pontilhado o triângulo gengival. Se vocês lembrarem, lá no início da nossa aula, nós dissemos que o triângulo gengival é importante para a harmonia do sorriso. Então nós temos aí a altura do zênite do canino, semelhante à altura do zênite do dente central, e a altura do dente lateral um pouco mais baixa. Então esse modelo foi encerado. Usamos uma remoldagem, uma resina bisacrílica, uma moldeira. Então tem autores que chamam essa moldeira aí de test drive, tem outros que usam o nome mockup. E hoje em dia nós temos inclusive essas moldeiras em impressoras 3D feitas. Em outra oportunidade eu posso mostrar para vocês, o que facilita muito a vida do operador, porque vocês primeiro mostram para o paciente como é que vai ficar aproximadamente o sorriso dele. Ele vai colocar isso na boca, vai gostar ou não do tamanho dos dentes. Segundo, esse mockup ele vai servir como guia das suas incisões. Então, assim como os pontos sangrantes, eles vão fazer com que você seja orientado na passagem da lâmina para fazer as primeiras incisões. Colocamos aí o mockup na paciente, ela gostou, aprovou o mockup. Muitas vezes o paciente vai até para casa com ele, fica um dia para ver se adapta, para ver se a família gosta, e no dia seguinte volta ao consultório e decide operar ou não. Nesse caso, ela já gostou de cara e nós tínhamos a intenção já de registrar todo esse caso com a publicação e fizemos na hora. Esse é um protocolo terapêutico sugestivo. Alguns colegas não usam tudo isso, outros acham exagerado, mas, numa opinião pessoal, quando eu decido uma cirurgia periodontal onde haverá osteotomia, onde haverá descolamento total de retalho, que é o caso da cirurgia que nós vamos demonstrar aqui, eu obedeço esse protocolo. Então, um corticoide, 1 hora antes da cirurgia, um comprimido, não precisa ser injetável. Amoxicilina de 8 em 8 horas, vamos mexer em osso, evitar infecção. Qualquer tipo de anti-inflamatório, esse talvez seja um dos mais simples, nimesulida de 8 em 8 horas. E obviamente o analgésico, que pode ser um paracetamol, pode ser de pirona, mas eu sugiro aí o Toragesic 10 mg, por ser sublingual e ter o efeito mais rápido. Você pode encontrar o Toragesic também
com o nome de Deucil. São analgésicos bem interessantes e bem usados. Cirurgia. Anestesiada, com mocap na boca, nós vamos fazer os pontos sangrantes, obedecendo o que eu falei, obedecendo o guia cirúrgico que nós fizemos. Fazemos uma leve marcação com a nossa própria lâmina de bisturi antes de remover o mocap. A imagem inferior aí demonstra já o nosso rabisco feito com a lâmina de bisturi, vendo quanto de gengiva nós vamos tirar, guiada pelo mocap realizado em resina bisacrílica. E fazemos todos aqueles passo a passo já demonstrados, né? Nós descolamos o tecido, nós evidenciamos o colarinho a ser feito, nós não mexemos em comprimento de papila interdental. Vocês vão ver a diferença entre a distância da junção cimento-esmalte para a cristal óssea aqui, a diferença da distância da agora com a osteotomia quase toda finalizada. Sutura, nesse caso nós deixamos o nó para vestibular, usamos um Vicryl, mas a gente usou a sutura cochoeiro vertical. E nós, neste caso, tiramos uma faixa inteira de colarinho. Hoje em dia, muitos autores não fazem dessa forma. Eles tiram dente por dente e não uma forma contínua. Como a nossa ideia era publicação e que fosse mais ilustrado possível, a gente decidiu usar essa técnica. Então aí, claramente, a diferença entre o aspecto clínico inicial, que a paciente não gostava, e o aspecto clínico final. Notem o tamanho dos dentes. A cicatrização embaixo ainda não está completa. Notem que algumas regiões ali de papila interdental ainda estão em fase de maturação, de cicatrização, mas já é um resultado bem significante, bem interessante. O sorriso gengival muitas vezes causa o que alguns autores chamam de sorriso infantil. Então, coroas clínicas mais curtas demonstram um sorriso mais infantil, digamos assim, entre aspas. Quando nós aumentamos a coroa clínica e modificamos a posição dos zênites gengivais, nós temos um sorriso mais adulto. Nós damos para a pessoa um aspecto de maturidade. Olhando a paciente antes e a paciente depois, ela ficou bem feliz com o resultado, né? Já com um aspecto, como eu acabei de falar, bem diferente em relação à altura dos dentes anteriores. A cirurgia foi feita do elemento 15 até o elemento 25, né? Como era uma publicação, a gente pediu aí para a Lorena trazer um batom diferente aí e postar alguma coisa mais fashion, né? E eu acho que ela até, de certa forma, na cor do batom e na maquiagem, né? Notem que a maquiagem foi feita lá na Examage mesmo. Se vocês observarem o fundo das fotos, vocês vão reconhecer a clínica onde vocês trabalham, tá bom? Como eu falei, esse é um artigo publicado que eu vou deixar em PDF para vocês. Espero que vocês leiam esse artigo. É importante seguir esse passo a passo. Fazer essa cirurgia no olhômetro dá para fazer, mas eu não recomendo. Outra coisa importante também para a gente finalizar é que em alguns casos é comum o paciente voltar para
para a gente fazer uma espécie de retoque entre um elemento e outro, que talvez pela cicatrização, pela sutura, fique um ou outro milímetro mais alto ou mais baixo. Isso é completamente normal. Mas fica então aí o nosso recado, a nossa revisão, tá bom? Eu espero que todos tenham entendido, relembrado, ainda aqueles que não gostam muito da periodontia, eu espero que tenham gostado. Repito que é uma cirurgia muito comum em consultório, muito procurada, e quem tem habilidade e responsabilidade para fazer de uma forma segura, com certeza vai ter sucesso, tá bom? Desejo a todos aí uma boa noite e até a próxima.